Olá, amigos do programa Joaquim Alessi. Na edição de hoje, a gente vai ter 3 entrevistas que eu reputo imperdíveis. Eu começo conversando com o deputado federal William Dib, do PSDB, que fala das suas ações na Câmara Federal e fala também de política em São Bernardo do Campo. Depois eu entrevisto o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, Aparecido Inácio da Silva, o Sidão, que fala do PR, não é mais PLR segundo ele, é PR, participação nos resultados de mais de 15 mil reais conquistados pelos trabalhadores da General Motors. E termino entrevistando o meu amigo Adonis Bernardes, que está licenciado do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, é pré-candidato a vereador pelo PDT, fala de sindicalismo, mas fala também de política, que é muito mais a sua praia hoje em dia. Então essas 3 entrevistas são muito importantes e eu quero lembrar que eu continuo escrevendo todos os dias no jornal Bom Dia, a coluna Joaquim Alessi, que você pode acompanhar, saber as informações mais quentes, mais importantes, de domingo a domingo. O Bom Dia está em mais de 600 bancas, custa só R$1 e vale a pena conferir. Antes de começar o programa, eu tenho um recado da Fundação do ABC. Educação permanente é exigência do mercado profissional. Não perca tempo e atualize sua carreira fazendo pós-graduação na Faculdade de Medicina do ABC. São mais de 30 especializações nas áreas de enfermagem, fisioterapia, medicina, saúde mental, psicologia, nutrição, pesquisa clínica, microcirurgia, direito médico e muito mais. Faça pós-graduação na Faculdade de Medicina da Fundação do ABC e incremente o seu currículo profissional. Matrículas abertas. Mais informações pelo site fmabc.br ou pelo telefone 3525-4707. Pois bem, agora sim, em 1 minuto e meio começa o programa Joaquim Alessi. Até já! A Câmara de São Bernardo realiza em 12 e 13 de junho audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Em 12 de junho, a audiência começa às 9 da manhã e em 13 de junho, às 7 da noite. A reunião é aberta a todos os munícipes. O orçamento previsto para São Bernardo em 2013 é de cerca de 4 bilhões de reais. Saiba quanto irá para saúde, educação, trânsito e outras áreas. Câmara Municipal de São Bernardo, incentivando a participação popular. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Olá, amigos do programa Joaquim Alessi, e nesses 2 blocos eu tenho a honra e a satisfação de receber o deputado federal William Dib, do PSDB, também líder regional aqui no ABCD do partido. Deputado, obrigado pela presença. Obrigado a você, Joaquim Alessi, com muito carinho e muita alegria que eu venho ao seu programa. Você estava me devendo essa entrevista, eu fiz questão de cobrar. Tá muito certo. obrigado por você me receber aqui junto com os seus
ouvintes, telespectadores, para a gente poder conversar um pouquinho. Tá ótimo. Eu sei que o pessoal está querendo saber de política local, está querendo saber de São Bernardo, as articulações estão muito quentes, mas antes, só para o pessoal ficar esperando um pouquinho e não mudar de canal também, vamos falar da sua atividade na Câmara Federal. O senhor faz parte de 7 comissões, é isso? 7 comissões permanentes. Estou recebendo o trote. Algumas delas importantíssimas. Um dos temas que o senhor está debatendo lá é o Estatuto da Metrópole, que é um dos assuntos da mais alta relevância nesse momento para o país, e também a questão da mobilidade urbana. O que é, rapidamente, o Estatuto da Metrópole e o que isso pode beneficiar a população? Bom, foi formada uma comissão especial, no qual eu sou o primeiro vice-presidente, para fazer um segundo tempo do Estatuto das Cidades. O Estatuto das Cidades foi feito no governo Fernando Henrique, foi um grande avanço para o uso do solo urbano, um grande avanço para as questões da cidade. Acontece que mais de 80% da população hoje vive dentro das metrópoles, dentro das regiões metropolitanas. E existe uma dificuldade muito grande na área de diagnóstico de problemas regionais, de políticas regionais para resíduos sólidos, para saúde, para segurança, para saneamento básico. E a gente precisa cada vez mais de políticas regionais, porque nós não somos um país rico, nós somos um país em crescimento, em desenvolvimento. E você fazer políticas regionais, você leva a barateamento de investimentos, aumenta a população que recebe esse benefício. Então, o Estatuto da Cidade visa criar condições jurídicas e políticas para que os governos estaduais, ao definirem quais são suas regiões metropolitanas, poderem exercer um papel importante na formulação da política e da gestão de governo. Então, por exemplo, a questão aqui na região metropolitana de São Paulo. É fundamental a questão do trânsito, da mobilidade urbana, que virou um drama de todos nós, moradores nessas regiões. Independente da cidade que você mora, você tem a sua dificuldade de se movimentar. Todos têm problemas, ou quase todos têm problemas de enchente. Todos têm problemas de segurança. Todos usufruem sistemas de saúde de outro município, porque não tem fronteiras, né? E por quê? Porque melhora numa região, mas não melhora na outra. Nós precisamos uniformizar o desenvolvimento do sistema de saúde para poder dar uma saúde de qualidade, uma saúde mais humana, em que a pessoa se movimente menos e tenha acessibilidade. E aí, com certeza, o senhor leva uma experiência importantíssima, foi da época que o senhor presidiu o consórcio intermunicipal, que conseguiu avanços significativos nessa gente, até a vinda do Rodoanel para o ABC é em função desse trabalho que foi feito, né? Hoje a gente vê o consórcio meio devagar aí, ninguém querendo assumir, o presidente renunciando, o vice não querendo, quer dizer, mas essa experiência é importante. Sim, acho que foi essa experiência do consórcio aqui do ABC, que é muito importante. Muita gente respeita essa história do consórcio do ABC, que eu fui escolhido o primeiro vice dessa comissão, pela experiência que a gente teve com o prefeito. Porque na prática é um desabafo. Todos nós, há anos atrás, nós tínhamos muita expectativa com a lei dos consórcios, que as leis dos consórcios iam acabar criando esse momento. Mas a lei foi feita de uma forma meio atropelada e o presidente da época, o Lula, vetou vários artigos e, na prática, a lei dos consórcios acabou virando nada, aparentemente nada. Tirou 2, 3 artigos que aparentemente poderiam ser simples, mas tiraram toda a motivação de encontrar uma política de gestão para as prefeituras consorciadas. Agora a gente está com muita esperança no Estatuto da Metrópole para ver se isso preenche essa lacuna. Como é que o senhor vê hoje, só já que a gente falou de consórcio, essa situação atual do consórcio intermunicipal? Com muita tristeza, né? Com muita tristeza. O consórcio criou uma expectativa interna de que, virando instituição juridicamente pura e pública,
criou uma expectativa na sociedade de maiores realizações e de mais participação da sociedade. Não aconteceu nem a participação no consórcio, vários prefeitos têm se afastado do processo de discussão do consórcio e o consórcio precisa urgentemente ser revitalizado. Certo. Bom, deputado, eu sei que o pessoal em casa está querendo saber da política em São Bernardo do Campo. O senhor foi prefeito reeleito em 2004 com uma votação histórica, um recorde de votação, 78% dos votos. E agora articula uma candidatura que não é do seu partido, mas é de uma coligação, é de uma união do PSDB com o PPS, a pré-candidatura do deputado estadual Alex Manente. E todo mundo dava essa eleição como favas contadas. Parecia que não ia ter eleição em São Bernardo, mas simplesmente um referendo da reeleição do prefeito. Pelas pesquisas que estão sendo divulgadas, pelos comentários políticos, pelas aproximações de partidos, parece que não é isso que vai acontecer, não. O que está acontecendo em São Bernardo hoje? Bom, a candidatura que nasceu há um ano atrás, do diálogo, do entendimento entre PPS e PSDB, a partir do momento que apareceu as condições de se unir e sendo apadrinhada, vamos dizer assim, pelo governador Geraldo Alckmin, eu tenho certeza que ela tomou um outro patamar muito, muito melhor do que a gente estava conversando. E hoje a gente discute com muita viabilidade, né, a disputa mano a mano com o prefeito atual e, na minha opinião, é lógico, eu sou suspeito, com muita chance de vitória. A vitória de um projeto voltado à cidade, não voltado às pessoas, não é projeto individual, não é meu projeto, não é o projeto do deputado Alex Manente, é um projeto que atenda às condições que a cidade exige. O senhor falou em apadrinhada pelo governador Geraldo Alckmin. Eu vou pedir licença para chamar um rápido intervalo, depois a gente vai saber. Essa vai ser uma eleição Alckmin versus Lula, porque, na verdade, todo mundo sabe, em 2008, o prefeito Luiz Marinho foi eleito com um apoio fundamental do então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que continua tendo ele como um dos seus principais articuladores políticos. Mas você vai me responder isso depois do intervalo comercial. Você, eu tenho certeza, não vai mudar de canal, porque em 1 minuto e meio a gente está de volta. Até já! A Câmara de São Bernardo realiza em 12 e 13 de junho audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Em 12 de junho, a audiência começa às 9 da manhã e em 13 de junho, às 7 da noite. A reunião é aberta a todos os munícipes. O orçamento previsto para São Bernardo em 2013 é de cerca de 4 bilhões de reais. Saiba quanto irá para saúde, educação, trânsito e outras áreas. Câmara Municipal de São Bernardo, incentivando a participação popular. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas com o deputado federal William Dib, do PSDB.
Deputado, eu falava isso antes do intervalo. Essa vai ser uma eleição federalizada, ou seja, é uma eleição de Lula contra Alckmin, alguma coisa desse tipo, em São Bernardo do Campo? As duas últimas eleições aqui em São Bernardo já foram assim. Depois que o PT assumiu o governo federal, sempre houve interferência em todos os municípios. Eles querem transformar o país num partido único, né? Então, já na minha eleição, na minha reeleição, houve uma participação do então presidente Lula, né? De várias formas. Na minha sucessão teve a participação dele e eu tenho certeza que dessa vez não será diferente. Os resultados são também diferentes. A primeira, eu fui candidato à reeleição, o presidente Lula estava bem, né? Não tinha nenhuma acusação, agora eles chamam de defeitos, né? Não é mais corrupção, tem outro nome, né? Os malfeitos, né? Mas não tinha nenhum escândalo, né? E a gente ganhou a eleição bem, né? Fomos o mais votado do Brasil, proporcionalmente, o mais votado da história de São Bernardo. Então, agora vai ser de novo. Só que agora não é mais o candidato deste ou daquele, porque além dele ser candidato deste ou daquele, tem o julgamento do seu governo. Então, é uma eleição muito diferente. Uma coisa foi 4 anos atrás, quando existia uma pessoa totalmente desconhecida da população de São Bernardo, que ousou ser candidato em São Bernardo, né? Agora ele vai ser apadrinhado pelas mesmas pessoas. Só que ele tem um problema. Na minha opinião, um problema. Pode ser que para ele seja um orgulho, que é o governo que ele fez nesses 3 anos e meio. O senhor não avalia bem o governo? Eu avalio como uma coisa muito ruim que está acontecendo com o São Bernardo, né? Mas o povo vai poder escolher, né? Isso é o grande papel da democracia. Agora, e essas várias obras inauguradas, inclusive a Lions aí, isso aí o senhor acha que não pode alavancar? Então, essas obras, primeiro que quase todas foram começadas por mim, até da Lions. Ele ficou 3 anos e meio para completar um viaduto, né? Fazer a saída do viaduto, né? O viaduto a gente construiu em 1 ano e meio. Ele ficou 3 anos e meio tendo o apoio do governo federal. A gente não teve e fez o viaduto. Ele fez uma escola, que é o CEL, né? As escolas que ele inaugurou, as 5 escolas, as outras 5 escolas que ele inaugurou, foram feitas por mim, ele só inaugurou. E ele fez um CEL na educação. A Peri Ronquete fui eu que fiz, ele inaugurou. E como muitas obras eu não inaugurei, ele acabou inaugurando. Certo. Eu só quero deixar claro assim, muito do que se vê de obra em São Bernardo é feito pela Sabesp, né? Muito do que você vê de gente cortando, tampando buraco, fazendo asfalto, é a Sabesp, não é a prefeitura. É o governo do estado fazendo obra em São Bernardo. Agora, o senhor é conhecido e reconhecido como um hábil articulador político. O senhor está trazendo alguns partidos, né, para essa aliança do PSDB e do PPS. O senhor acha que é por aí o caminho para reconquistar o passo? Sim, eu acho que toda a oposição deverá se unir em torno do mesmo projeto, né? O meu voto, o voto de todos que não estão participando diretamente do processo eleitoral, deverá convergir para uma candidatura única. É essa a nossa chance de vencer as eleições. Não é nos dividindo, não é rachando, né? É procurando a união. Então, nós estamos conversando com vários partidos que ideologicamente têm trabalhado do lado do PPS ou do PSDB para convergirem para o mesmo projeto, para o mesmo processo. Não só na cidade, como também historicamente, né, no nosso estado e no nosso país. Tá certo.
Deputado William Dibio, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, mas a gente vai ter outras entrevistas aqui. Como o senhor não é candidato, o senhor vai poder falar comigo durante todo o período, os candidatos não vão poder. Seria um privilégio que eu tenho, né? Então, eu espero contar com a sua presença mais vezes aqui. Obrigado pela entrevista e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Joaquim. Parabéns pelo programa. Obrigado. Esse foi o deputado federal William Dibio. Eu até gravei sem gravata hoje aqui, porque a agenda do deputado é bastante agitada. E a gente conseguiu uma brechinha entre uma atividade e outra. Eu estava sem a gravata, peço até desculpas, porque normalmente eu estou de terno e gravata aqui, mas merecia, eu não ia perder a chance de entrevistar o deputado. O programa Joaquim Alessi não acabou não, a gente volta em 1 minuto e meio. Até já. A Câmara de São Bernardo realiza em 12 e 13 de junho audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Em 12 de junho, a audiência começa às 9 da manhã e em 13 de junho, às 7 da noite. A reunião é aberta a todos os munícipes. O orçamento previsto para São Bernardo em 2013 é de cerca de 4 bilhões de reais. Saiba quanto irá para saúde, educação, trânsito e outras áreas. Câmara Municipal de São Bernardo, incentivando a participação popular. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Olá, amigos do programa Joaquim Alessi. Nesses 2 blocos a gente vai falar de sindicalismo, vai falar de cidadania, vai falar de uma conquista histórica na participação de lucros e resultados dos trabalhadores da General Motors de São Caetano do Sul. E para falar sobre isso, eu tenho a honra de receber no programa Joaquim Alessi o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, Aparecido Inácio da Silva. Sidão, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade, Joaquim, mais uma vez estar aqui no seu programa, e aos telespectadores aí, um abraço a todos. Sidão, que PLR é esse? 15.500, como é que era? É tanto número que eu já nem sei mais, 15 mil e pouco, é a maior conquista até agora, né? Não resta dúvida que nós fizemos uma ótima negociação no que diz respeito ao PR. Inclusive, deixou essa introdução de participação no lucro e resultado e está sendo predominado agora a participação nos resultados. Então virou só PR. É só PR, participação nos resultados. Porque em toda essa discussão sempre existem metas a serem atingidas. Então essas metas, a partir do momento que você atinge essas metas, é que esses valores poderá chegar nos 15.355. Então nós temos algumas metas a serem atingidas, então tudo encaminha para que a gente possa alcançar essas metas, são metas factíveis de serem alcançadas e caminhas para que a gente possa obter esse resultado final, esse valor final no resultado final. Eu vi uma tabelinha até que o pessoal da assessoria de imprensa lá do sindicato, meu amigo Humberto Pastore mandou. Para chegar nos 15 mil e poucos, tem que ter 120% isso da produção tal, prevista. Isso significa que 400 e poucos mil... 425 mil 420 veículos. Mil veículos. Nós temos o absenteísmo para atingir 2,9, hoje está em 2,44. Então são metas que você pode objetivar, bem factíveis de serem atingidas. E agora com essa redução do IPI também já aumenta o volume de vendas, tal, não sei o que. Quer dizer, a produção tende a aumentar e aí isso já fica mais fácil de conseguir. Agora,
Já no final de maio agora, o pessoal já recebeu metade, 6.600, é isso? Agora, dia 31, que é dia 31 de maio, eles receberam R$ 6.600 a título de antecipação. Certo. E o resultado final você irá receber quando atingir e fazer o fechamento final, eles vão receber dia 15 de janeiro de 2013. Agora conta pra gente como é que é essa mágica de conseguir um acordo desse tipo, numa época que a gente está vendo. Problema, por exemplo, as montadoras que fabricam caminhões, por exemplo, estão com dificuldade de vender. Outro dia eu fiz uma reportagem sobre isso, já mostrando. As montadoras de automóveis conseguiram uma recuperada no fôlego tal, com essa redução de IPI, teve aí semanas com venda bastante agressivas de carro. Como é que foi a tua conversa lá com a GM para conseguir isso? A conversa, Joaquim, você fez uma colocação muito bem feita, até porque é o seguinte, a General Motors, hoje, a planta de São Caetano do Sul, vive uma situação diferenciada das demais montadoras. Em decorrência do quê? Em decorrência, inclusive, dos investimentos que nós conseguimos levar lá para a planta de São Caetano do Sul e fez com que a General Motors hoje de São Caetano do Sul fosse uma empresa diferenciada das demais, em decorrência do quê? Dos lançamentos de novos modelos. Ele está batendo recorde de vendas aí no Cobalt, o Cruze, a própria S10 em São José dos Campos não tem veículos ainda, a quantidade de veículos necessário para atender o mercado. Tem que ficar na espera. Tem que ficar na espera. Então tudo isso se deu em decorrência dos investimentos que nós trouxemos aqui para a planta de São Caetano do Sul. Enquanto as demais montadoras estão atravessando esse processo difícil de layoff, férias, licença remunerada e até demissão, nós estamos numa situação contrária na General Motors São Caetano do Sul. Uma perspectiva, inclusive, de trabalhar aos sábados, 2 sábados por mês, para atender essa demanda que o mercado hoje está precisando. No que diz respeito aos modelos que foram lançados pela General Motors em São Caetano do Sul. E aí é legal porque eu sempre falo isso e é legal a gente ressaltar sempre, um novo modelo de sindicalismo que vocês acabam imprimindo lá no sindicato em São Caetano do Sul. Eu lembro quando você conversava com a GM e defendia essa modernização e tal, o pessoal chegou a falar que você era meio maluco, que não tinha mercado para isso. Como é que foi? E você conseguiu apoio, inclusive arrastar o poder público, conseguir da prefeitura também o apoio do prefeito José Auríquio, lá do pessoal que organiza. Como é que é essa história toda? A história é o seguinte, nós tivemos o problema da General Motors, que naquela oportunidade a General Motors ia fazer um investimento, esses investimentos que estão hoje em São Caetano do Sul era para ser realizado em São José dos Campos. Lá não houve acordo com o sindicato, até porque o sindicato, com todo respeito aos companheiros de São José dos Campos, não houve um acordo até por questões ideológicas, que não pensou no bem-estar dos trabalhadores e na situação atual, e por questões ideológicas não chegaram a um consenso. Eu, evidentemente, quando eu soube desse impasse que ocorreu-se lá em São José dos Campos, eu tentei articular o quanto antes possível a vinda desse investimento aqui para São Caetano do Sul. Na oportunidade, a própria cúpula, a direção da empresa, me chamou de maluco, me chamou de doido, porque é impossível nós fazermos esse investimento aqui para São Caetano do Sul, que a planta aqui já está bastante comprometida e não tem a mínima possibilidade de fazer com que essa planta aqui se torne competitiva. Tem. Vamos começar a discutir, vamos começar a conversar. Eu acho que tudo nós temos que fazer para viabilizar esses investimentos. É inadmissível que nós possamos produzir veículo, consumir veículo aqui internamente e produzi-lo em uma planta gerando emprego lá fora. Então, é importante que nós possamos trabalhar e discutir no sentido de viabilizar e trazer esse investimento aqui para São Caetano do Sul. Sidão, eu vou pedir licença para a gente chamar um rápido intervalo, a gente vai voltar, mas eu sei que negociar isso, apesar dessa vitória, foi meio complicado. Você enfrentou alguns probleminhas internos, questão política, uma política baixa, que você vai contar sobre isso, vai falar sobre como é que acontece isso, e a gente vai falar um pouquinho também de política de São Caetano, que é importante. Mas depois do intervalo comercial, eu tenho certeza de que você não vai trocar de canal. O programa Joaquim Alessi volta em 1 minuto e meio. A Câmara de São Bernardo realiza em 12 e 13 de junho audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Em 12 de junho, a audiência começa às 9 da manhã e em 13 de junho, às 7 da noite. A reunião é aberta a todos os munícipes.
O orçamento previsto para São Bernardo em 2013 é de cerca de 4 bilhões de reais. Saiba quanto irá para saúde, educação, trânsito e outras áreas. Câmara Municipal de São Bernardo, incentivando a participação popular. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Muito bem, amigos do programa Jaquim Alesse, a gente volta para mais um bloco de entrevistas com o Aparecido Inácio da Silva, o Sidão, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul. Sidão, eu falava que você enfrentou algumas dificuldades, até o pessoal lançando boato no chão de fábrica, dizendo que ia ter demissão, ia ter férias coletivas. Como é que foi esse problema aí? Joaquim, é difícil a gente falar nisso aí, mas sempre tem as pessoas oportunistas ou as pessoas que não têm o mínimo de responsabilidade para com os trabalhadores. A partir do momento que você solta uma notícia, veicula uma notícia infundada de tamanha natureza, você cria uma expectativa negativa nos trabalhadores, no sentido de que você deixa a cabeça do trabalhador atabalhoada, porque você não tem responsabilidade, não tem compromisso para com aquilo que se propôs a realizar no dia a dia e coloca situações querendo se aparecer ou tentando galgar alguma questão política em cima disso aí. Seria muito mais bonito as pessoas chegarem e reconhecer o mérito do Sidão, reconhecer o quanto o Sidão foi capaz de negociar e valorizar isso aí. Talvez a pessoa ganhasse até mais simpatia dos trabalhadores trabalhando nesse sentido. Ao contrário que veiculou notícias infundadas de que a possibilidade de se atingir aquelas metas era praticamente impossível, porque soltaram lá que a possibilidade de terminar o terceiro turno, tudo inverídico, coisa mentirosa. Pessoas que não têm responsabilidade com a real situação vivenciada no dia a dia. Agora, tem que deixar bem claro que política sindical é uma coisa, política partidária é outra. Você acha que num ano como esse que você tem eleição municipal, a política partidária acaba interferindo, o pessoal acaba tentando tirar algum proveito disso? A verdade é essa, você fez uma colocação com muita propriedade no que diz respeito você tentar tirar proveito da situação partidária. Então a pessoa se deu mal, porque tentou denegrir um acordo que é excelente, que é o melhor acordo do Estado de São Paulo, no sentido de tirar proveito político partidário. E acabou dando com os burros na água, porque não teve respaldo dos trabalhadores, ficaram com uma cara de boi lambido, né? Cara de boi lambido é bom. A cara de boi lambido. Então, isso daí é que aconteceu. Então, às vezes as pessoas querem tirar proveito partidário de uma situação e acaba se dando mal, porque não tem credibilidade dentro das suas propostas. Então, é isso que ocorre. Legal. Agora, Sidão, vamos falar um pouquinho de política, porque você é presidente do Partido Democrático Trabalhista, né? Vai disputar a eleição? Pretende disputar? É pré-candidato ou não? Como é que é isso? Somos, inclusive eu estou me licenciando agora dia 6 de junho, estou me licenciando da presidência do sindicato até para concorrer a um cargo de vereador. Talvez, estamos trabalhando a questão de vice-prefeito ainda, existe essa possibilidade ainda, talvez um pouco mais difícil essa possibilidade de sair como vice-prefeito, mas existe essa reivindicação por parte do partido a nível estadual e
forçosamente a nível municipal. Então, se não se viabilizar a candidatura para vice-prefeito, é evidente que nós vamos lançar a candidatura para vereador. E queremos, evidentemente, fazer com que o trabalhador enxergue todo esse trabalho que nós realizamos à frente do sindicato, esse investimento que trouxemos aqui para a planta de São Caetano do Sul, e faça essas reflexões para que a gente tenha uma votação realmente expressiva e com respaldo dos trabalhadores. Legal. E como é que você avalia hoje o quadro político em São Caetano? Não, o quadro político em São Caetano, não resta dúvida que esse ano é uma política diferenciada, até porque o candidato de oposição é uma pessoa bem quiça na cidade, já tem um trabalho muito longo na cidade, mas eu estou vendo que a possibilidade de perder as eleições, a situação de perder a eleição é mínima, porque a Regina tem saído muito bem, a Regina Maura tem tido essa participação efetiva com o povo. Ela até me surpreendeu, eu não acreditava que a Regina fosse tão simpática e ela pudesse estar participando efetivamente com o povo. Ontem mesmo nós tivemos o ato de apoio, ela se meteu no meio do povão, estavam os trabalhadores lá, ela foi lá tirar fotografia com o pessoal, cumprimentando um a um. Então praticamente ela já se tornou uma pessoa super carismática e popular. Então dificilmente terá muito trabalho. É evidente que com a oposição que aí está, vai ter que trabalhar. Mas a Regina reúne todas as condições para ganhar essa eleição com muita tranquilidade. Tá ótimo. Sidão, bom, agora se você sendo pré-candidato, a partir de julho você não pode mais aparecer em programas, mas assim que você puder voltar a dar entrevista, ou talvez a gente tenha até uma proposta de fazer junto com a Rádio ABC alguns debates com pré-candidatos, eu quero que você participe com a gente. Obrigado por essa entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez que você me dá e um abraço ao telespectador. Ótimo, esse foi o Aparecido Inácio da Silva, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, o Sidão, que conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou não, a gente volta em 1 minuto e meio, até já. A Câmara de São Bernardo realiza em 12 e 13 de junho audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Em 12 de junho, a audiência começa às 9 da manhã e em 13 de junho, às 7 da noite. A reunião é aberta a todos os munícipes. O orçamento previsto para São Bernardo em 2013 é de cerca de 4 bilhões de reais. Saiba quanto irá para saúde, educação, trânsito e outras áreas. Câmara Municipal de São Bernardo, incentivando a participação popular. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, e nesses 2 últimos blocos do programa, eu vou conversar com o presidente do Partido Democrático Trabalhista em Santo André, Adonis Bernardes, que está licenciado aí do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, exatamente porque é pré-candidato a vereador. Mas tem muitos assuntos, a política em Santo André
como dizem os mais jovens, né, Adonis? Está bombando, tem muita coisa acontecendo. E o Adonis tem toda uma experiência, é um militante político já, não vou dizer um velho militante político, porque ele é jovem ainda, né? Mas obrigado por vir mais uma vez ao programa, Adonis. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, porque é sempre uma oportunidade de enriquecer o conhecimento da gente. Joaquim é uma pessoa, um jornalista que a gente conhece há muito tempo e, como entrevistador, uma grande revelação para mim, Joaquim. Muito obrigado. Bom o seu trabalho. Acredito que vai ser um muito bom trabalho com o povo. Legal. Adonis, a gente está vendo várias movimentações. Eu mesmo já recebi aqui, já entrevistei vários pré-candidatos, vários dirigentes partidários. A gente cobriu aí a posse do novo presidente do PMDB de Santo André, o Nilson Bonomi, que era o ex-supersecretário aí, chegou a declarar para mim em entrevista que jamais disputaria uma eleição contra o prefeito Aidan Ravin. Agora está disputando e vai disputar, claro, vai passar pela convenção ainda, mas tem uma explicação dizendo que tem aquele velho ditado que os incomodados se retiram. Então, como ele se sentiu incomodado, ele se retirou e está disputando contra o prefeito. O prefeito está aí começando a articular, ainda na indefinição de vice, essas coisas todas, e a gente vê escândalos estourando, denúncias, casos Semasa. Recebi aqui o pré-candidato a prefeito pelo seu partido, o PDT, o advogado Raimundo Salles, que, sobre essa questão de denúncia, dossiê, escândalo, até comentou. Eu não lembro nem se chegou ao ar ou se foi em off, mas aqui a gente conta tudo, não tem esse negócio. O Salles pegou e falou o seguinte: olha, para você ter uma ideia do impacto que tem esse tipo de coisa, de escândalo, eu cheguei em casa e perguntei para a minha funcionária lá, e o dossiê? Ela falou, olha, estava na geladeira e seu filho comeu tudo. Quer dizer, ou seja, não chega na grande maioria da população. Como é que você vê o quadro político em Santo André para esse ano? Olha, eu vejo o quadro político de Santo André ainda bastante indefinido com relação às possibilidades quanto ao resultado final, né, do pleito eleitoral. Mas estão acontecendo uma série de fatos que dão indício do que pode acontecer. Eu acho que a eleição em Santo André, a tendência dela é ir para o segundo turno, porque já não existe mais a condição daquela polarização natural que sempre há entre a administração, que antigamente era o PT, e o PTB. Acho que nós estamos entrando aí com o Raimundo Salles com muito vigor e tem tido uma grande aceitação junto à população, e acho que esse quadro leva a eleição para o segundo turno. Raimundo Salles, a gente tem que lembrar sempre que na eleição de 2008 chegou em terceiro lugar, com uma votação muito próxima da votação do prefeito eleito, doutor Aidan Ravin. O Aidan teve acho que 20,4%, alguma coisa assim, % dos votos, e o Salles teve 19,9%. 19,9%, quer dizer, chegou ali pau a pau, podia ter ido para o segundo turno, e a eleição com certeza seria outra. Então, quer dizer, ele teve uma votação muito próxima de quem é prefeito hoje. Você acha que aí ele se coloca como uma terceira via? Porque o PSDB resolveu apoiar a reeleição, então teria um candidato forte também, está fora do páreo. Eu acho que o Salles se consolida como uma terceira via em função de vários fatores. Ele já era uma terceira via segurado, agora ele se consolida em função do quadro atual. Acho que com o PSDB não lançando o candidato, isso fica definido. O Salles é a terceira via, mas eu diria, pelo que eu tenho visto com o povo, ele pode ser muito rapidamente a segunda via da cidade aqui para disputar. Porque existe um quadro evolutivo que a gente tem acompanhado e ele cresce. O Salles não está na mídia, que é porque a mídia local tem o excluído desse processo, e ele também não tem feito muita questão de polemizar em cima disso. Sim. Tem conversado e debatido com a população, e nós sentimos esse crescimento, essa força. Isso vai refletir com certeza no resultado da eleição. Então ele é um candidato que gera credibilidade dentro do PDT, e sobretudo a candidatura do Salles soma votos, e por isso acredito que nós vamos ter muita novidade durante a campanha eleitoral, podendo ter uma inversão quanto ao resultado e, sobretudo,
Porque nós temos proposta. Quer dizer, Santo André, que já surpreendeu em 2008, pode surpreender de novo agora em 2012. Eu acredito nisso. Eu vou te pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. E você falou, nós temos propostas. Então eu quero saber quais são essas propostas e você vai contar para a gente depois do intervalo. Portanto, você, principalmente você, morador de Santo André, não pode mudar de canal, né? Porque você vai saber as propostas do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, para Santo André. E são propostas que vão fazer você refletir sobre em quem votar nas eleições do dia 7 de outubro. Em 1 minuto, o programa Joaquim Alé está de volta. Até já! A Câmara de São Bernardo realiza em 12 e 13 de junho audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Em 12 de junho, a audiência começa às 9 da manhã e em 13 de junho, às 7 da noite. A reunião é aberta a todos os munícipes. O orçamento previsto para São Bernardo em 2013 é de cerca de 4 bilhões de reais. Saiba quanto irá para saúde, educação, trânsito e outras áreas. Câmara Municipal de São Bernardo, incentivando a participação popular. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Muito bem, amigos do programa Joaquim Alé, a gente volta para mais um bloco de entrevistas com Adonis Bernardes, presidente do PDT de Santo André. Adonis, antes do intervalo você falava, nós temos propostas. Quais são as propostas do PDT para Santo André? Eu vou falar de algumas propostas, porque para falar de todas as propostas... seria uns 3 programas. Grande, né? Mas eu penso que Santo André tem algumas questões que são fundamentais de se resolver. A questão fundiária de Santo André, por exemplo. Nós temos aqui a situação do Gamboa, Sítio dos Viana, Centreville e tantas outras áreas aí. Que há muito tempo se passa e não se resolve. A gente defende, por exemplo, a criação da Defensoria Pública Municipal, que possa focar em cima disso, em mais questões de interesse popular, mas sobretudo nisso daí, para que a gente possa dar resposta a essa população, buscar caminhos para a regularização e fazer com que esse povo tenha o direito a morar de forma mais decente, com segurança e estabilidade familiar, que é muito importante, que é o título de posse de uma área que essa grande população de Santo André não tem. Certo. A grande maioria. Quer dizer, essa questão fundiária seria uma questão prioritária. Uma questão de prioridade. Você pega Jardim Santo André para lá, que tem uma área de mais de 1 milhão de metros quadrados, com uma população de mais de 28 mil moradores lá, que além de todas as outras questões que estão colocadas na área de saúde, da educação, né? Tem muito dessa questão fundiária para ser resolvido. Né? É outro Santo André. E nós precisamos cuidar disso. Acho que a Defensoria Pública, que não existe nesse município, precisaria ser criada para dar conta dessa e de outras demandas. É um dos pontos importantes. No âmbito da Câmara Municipal, Poder Legislativo, a gente sabe que o poder do vereador, ainda infelizmente, ele é muito restrito. Ele depende muito do Poder Executivo. Ele pode, no muito, encaminhar, ele não pode apresentar projetos que gerem despesa, que mexam com o orçamento. O que é que dá para fazer na Câmara Municipal, às vezes até sendo minoria, não compondo com o bloco do governo? É possível o vereador marcar a sua postura e conseguir benefícios para a população? Acho que é. Acho que é possível,
se o vereador se propor a esclarecer e trabalhar junto com a população no entendimento de qual é o papel real do vereador, né? É preciso o povo entender que nós temos o poder legislativo, o executivo e o judiciário, né? E que dentro do papel legislativo, o vereador é aquele que está mais próximo da população, aquele que está no dia a dia, e a Câmara Municipal, se o vereador não pode fazer projetos econômicos, ele tem a obrigação, no mínimo, de debater isso com o executivo e de fazer com que o povo também faça parte do seu mandato. Ou seja, mobilizar a população social. Mobilizar a população e esclarecer a população quanto aos seus direitos e da sua capacidade de interferência nas decisões municipais, tanto do ponto de vista da ação da Câmara Municipal, mas, sobretudo, de cobrar e fiscalizar o Executivo. Acho que isso é possível fazer e ser diferenciado nisso. Para a gente acabar com essa história, um dia desses me perguntaram sobre política, o que eu achava do conceito do Aurélio sobre política. É que diz que política é a arte de negociar caminhos. Ele pode ser uma arte de negociar caminhos, mas a política vai além disso, ela não é só negociação, ela é um movimento em ação, né? A política verdadeira, ela começa até fora dos partidos. O partido é o caminho, o veículo que canaliza os segmentos sociais diferenciados em termos de opinião e de meios para poder levar suas propostas. É por isso que nós temos que contar sempre com o povo, a compreensão do povo, ajudando que o povo compreenda, para não aconteça esse fato que você comentou aqui da empregada lá do Salles, né? Que fez uma confusão aí do doce com o doce e o dossiê. Dossiê, né? Até do povo precisa ser orientado e ele aprende, nós aprendemos e no dia a dia na prática. Para que não fique aí o pessoal pensando que é preconceito, não sei o quê. Não é só empregada doméstica não que confunde isso. Eu conheço muito advogado, conheço muito jornalista, que se você perguntar de dossiê, o cara vai achar que tem que ir numa doceira na padaria, tal, não sei. Você falar de sonho, ele vai lembrar do John Lennon que o sonho acabou, mas ele vai falar assim, mas tem na prateleira um pouquinho. Existe muita confusão, mas temos que entender que o povo está em evolução, porque o povo no nosso país tem ajudado a construir a democracia. Sim, e a gente tem uma democracia, né? Muito jovem, né? A gente acompanhou de perto, a gente, aliás, participou dessa luta para a retomada do Estado de Direito democrático no Brasil. Eu costumo dizer que a democracia brasileira, essa atual, ela, para mim, o pessoal fala muito em luta das diretas, que foi importante, na eleição do Tancredo no colégio eleitoral, mas para mim, ela só se efetiva em 89, quando a gente pôde votar para presidente da República pela primeira vez. Mas aí sim começa a democracia. Ou seja, você tem 20 e poucos anos, é muito pouco tempo. Muito pouco tempo. Tá ótimo. Adonis, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Quero agradecer muito a sua presença, a sua participação. Desejar sucesso na sua empreitada. Obrigado, viu? Muito obrigado e vamos continuar trabalhando para o Santo André, independente de qualquer resultado de eleição. Tá ótimo. Esse foi o Adonis Bernardes, presidente do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que conversou com você, telespectador do programa Joaquim Alessi. A gente volta em 1 minuto. A Câmara de São Bernardo realiza em 12 e 13 de junho audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Em 12 de junho, a audiência começa às 9 da manhã e em 13 de junho, às 7 da noite. A reunião é aberta a todos os munícipes. O orçamento previsto para São Bernardo em 2013 é de cerca de 4 bilhões de reais. Saiba quanto irá para saúde, educação, trânsito e outras áreas. Câmara Municipal de São Bernardo, incentivando a participação popular. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano. Ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados.
laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057. Pois bem, amigos do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês aproveitaram bastante as informações no programa de hoje, a entrevista com o deputado William Dib, com o Sidão do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, com Adonis Bernardes do PDT de Santo André. Enfim, foram informações que contribuíram, sem dúvida nenhuma, em 3 municípios diferentes, A, B e C. A gente falou de Santo André, São Bernardo e São Caetano, para que você tenha uma opinião formada a respeito do quadro político, social, sindical, enfim, de tudo que está acontecendo na região. Espero que vocês tenham gostado e conto com a audiência no próximo programa. Até lá! A Câmara de São Bernardo realiza em 12 e 13 de junho audiências públicas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. Em 12 de junho, a audiência começa às 9 da manhã e em 13 de junho, às 7 da noite. A reunião é aberta a todos os munícipes. O orçamento previsto para São Bernardo em 2013 é de cerca de 4 bilhões de reais. Saiba quanto irá para saúde, educação, trânsito e outras áreas. Câmara Municipal de São Bernardo, incentivando a participação popular. O sucesso de uma empresa começa na seleção das pessoas certas. Mas para a USCS começa antes, no compromisso para formar bons profissionais. Com o moderno conceito de formação integral, preparamos profissionais orientados à visão de crescimento e à valorização da competência, seja qual for a sua área. Na hora de sua empresa contratar, lembre-se, USCS é excelência humana para o sucesso. www.uscs.edu.br. Educação infantil, ensino fundamental do 1º ao 9º ano, ensino médio, educação digital. Tudo isso, conjugado à tradição de educar com as inovações tecnológicas, você encontra no Colégio Vesper. Professores qualificados, estudantes motivados, laboratórios modernos, ensino humanizado. Colégio Vesper, Rua Santo André 627, ao lado da Igreja Matriz de Santo André. Agende uma visita e venha conhecer. Telefone 4436-3057.